pessoal, tudo bem? Novamente aqui com o nosso TD de Força Elétrica 2, onde a gente está fazendo um trabalho novamente sobre a lei de Coulomb. Temos o TD número 1 e esse é o TD número 2 com 10 questões. Estamos na questão número 6. E a questão 6 ela nos apresenta uma figura que diz o seguinte: considere o sistema de cargas na figura. As cargas mais Q estão fixas e a carga menos Q pode se mover livremente, né? Somente no eixo X. Solta-se a carga menos Q inicialmente em repouso em X igual a A. Aí, letra A. Em que ponto do eixo X a velocidade de menos Q é máxima? E em que pontos do eixo X a velocidade de menos Q é nula? Então vamos fazer essa figura aqui, um esqueminha dessa figura, e resolver o item A e o item B, que pergunta em que ponto a velocidade é máxima e que ponto a velocidade é nula. Ok? Bom, o esqueminha dessa questão é o seguinte: temos um eixo X, esse aqui é o eixo X, onde tem uma carga Q negativa, que ela pode se movimentar no eixo X livremente. Essas duas outras cargas positivas, elas estão fixas nesse eixo Y, né? A mesma distância do eixo X. Bom, pergunta-se sobre a carga menos Qzinho, essa Qzinho aqui, ó, negativa, como ela se move no eixo X, em que momento a velocidade dela vai ser máxima ao longo do movimento e que momento a velocidade vai ser nula, né, nesse movimento. Bom, devido à influência dessas duas cargas aqui, haverá uma força de atração sobre a carga Q1. Como ela tem sinais contrários, logo haverá uma força de atração devido a essa, elas irão se atrair. E a mesma coisa vai acontecer com esta outra aqui de cima, positiva, com a Q negativa. Então haverá uma força também de atração. Atração nesse sentido e atração nesse sentido aqui. De modo que essa força de atração devido a essa carga fixa Q positiva e essa carga Q também positiva, essa carga Q negativa terá um movimento nesse sentido devido a uma resultante. Haverá uma força resultante nesse sentido, puxando essa carga Q1, devido à influência dessas duas, no sentido desse eixo aqui, ó, no sentido negativo. Então, no eixo X, ela vai começar a andar em direção ao lado negativo, indo para a origem. Portanto, essa carga Q negativa, ela vai começar a se acelerar nesse sentido aqui. E a aceleração dela vai tornar a velocidade dela cada vez maior. Chegará neste ponto aqui e atravessará para esse lado negativo. No lado negativo, vamos supor que está bem aqui, ou nesse ponto aqui, melhor, quando ela estiver aqui, a força também agirá de forma a puxar ela no sentido contrário. Haverá uma força aqui também de atração e aqui também de atração. De modo que quando ela sair desse ponto A em direção à origem e quando passar da origem, a influência dessas duas cargas vai fazer com que ela pare, freie, desacelere e volte para o ponto. E ela vai ficar oscilando. Ao oscilar, podemos concluir que nesses dois extremos a velocidade será nula. Então, respondendo o item B, em x igual a A e x igual a menos A, a velocidade dessa nossa cargazinha Q negativa será nula. Já o item A pede que a gente informe que ponto a velocidade será máxima. Note que a velocidade aqui nula começa a aumentar devido a uma aceleração, e essa velocidade ela vai alcançar o valor máximo em x igual a zero. X igual a zero, ou na origem, você terá uma velocidade máxima, ok? Dessa
carga que é negativa, que devido à influência dessas duas cargas, ao ser liberada nesse ponto A aqui do eixo X, ela, devido a uma força resultante, já que ela está sendo puxada por essa e puxada por essa, haverá uma força resultante sobre o eixo X nesse sentido, fazendo com que ela adquira aceleração. Quando ela chegar na origem, essas forças ainda existirão, mas não terá movimento na horizontal, pelo menos força resultante na horizontal, de modo que a velocidade máxima adquirida vai ser na origem. Ao passar da origem, haverá força resultante, mas contrária, puxando, desacelerando o corpo, parando o corpo e fazendo ele voltar. Então, a velocidade máxima na origem e a velocidade nula será nos extremos A e menos A do eixo X. E assim a gente faz análise dessa questão aí, que é a nossa questão número 6. Espero que você tenha acompanhado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Fique com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!